Bem-vindos ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá neste momento uma reflexão bíblica com o pastor Rainerson Israel. Deus abençoe sua vida e fale ao seu coração. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no texto de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, do 14 até o final deste capítulo. Mais uma carta escrita por Jesus a uma igreja. Todas estas cartas dos capítulos 2 e 3 do Apocalipse de João são cartas escritas por Jesus. Olha que coisa linda. Jesus escreveu cartas e ele as enviou às suas igrejas. Aliás, a igreja de forma singular, de todos os tempos, de todas as épocas. Portanto, o que nós estamos lendo hoje aqui, a partir do verso 14, é uma carta de Jesus escrita para você. Nós temos que ler a Escritura, irmãos, sempre enxergando nela o que Deus escreveu para a gente. Não é verdade isso? E eu sei que as palavras de hoje são palavras duras, porque das 7 igrejas, a única não elogiada é a igreja de Laodiceia. É curioso isso. Nós temos 2 igrejas que não recebem nenhuma crítica: Esmirna e Filadélfia. As outras igrejas recebem elogios, mas também recebem um puxão de orelha. Jesus puxa a nossa orelha, viu, gente? Jesus puxa a nossa orelha. Ele nos ama, Ele nos corrige, e é importante ser corrigido por Cristo Jesus. É humilde aceitar a correção de Cristo Jesus. E esta é a única carta das 7 em que Jesus só puxa a orelha. Ele não faz nenhum elogio. Vamos juntos ler a palavra de Deus? Diz assim a palavra do nosso Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Todos conhecem esse versículo, não é verdade? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem está dizendo, irmãos? É o Espírito Santo. Quem está dizendo é o Espírito Santo. Feche os seus olhos e faça você uma oração diante do Senhor.
Senhor Jesus, muito obrigado por esta manhã. Nós estamos aqui diante da Tua presença e agora de maneira clara diante da Tua palavra. Ela foi lida, Senhor, ela é palavra inspirada pelo Teu Santo Espírito, é palavra inerrante, infalível. Os nossos corações foram expostos neste momento à Tua palavra, e nós Te pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Deus, conduza esse momento, porque ninguém é digno de pregar a Tua palavra. Por isso, Deus, que seja o Senhor a conduzir este momento, que o Teu Santo Espírito nos leve ao entendimento da Tua palavra. Nós queremos sair daqui, Deus, diferentes de como nós entramos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. No nome de Jesus, todo o povo de Deus diz amém. Queridos, essas cartas que foram escritas às igrejas da Ásia são conselho. São conselhos que foram escritos para as igrejas que viviam angústias no final do primeiro século. João foi apenas um intermediário, um canal. O grande remetente destas cartas foi Jesus. Sim, Jesus, aquele que nos repreende, que nos disciplina, porque nos ama. O seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, nos leva em certos momentos à parede da correção. Eu sei que são palavras duras, as palavras de Cristo Jesus, mas é importante ouvir as palavras duras de Cristo Jesus. Ouvimos tantas coisas boas, você vai ser vencedor, você é próspero, você é ungido, você é campeão, você é vencedor. Mas às vezes é importante, como igreja, ouvir a repreensão de Cristo. E quando ele escreve estas cartas, ele está aconselhando uma igreja que está enlutada, uma igreja que está sem chão, sem fundamentos. O que eu vou fazer? Como eu vou viver diante de um império tão forte, com propostas tão fortes, tão tentadoras? Como viver diante dos escárnios deste tempo, diante das tentações deste tempo? E a grandeza destas cartas é que elas são eternas. Elas não são etéreas, elas não são passageiras, não, elas são eternas. Elas foram escritas para nós que estamos vivendo um tempo difícil também, irmãos. Um tempo de liquidez das verdades, de falta de fundamentos, de liquidez nas relações. E eu me impressiono demais quando Jesus diz assim: estas coisas diz o Amém. Estas coisas diz a testemunha fiel e verdadeira. Estas coisas diz o princípio de todas as coisas, o princípio de toda a criação de Deus. Ou seja, o remetente, que é Cristo, está dizendo: as coisas que eu passo a falar a vocês são verdade, são confiáveis. Irmãos, às vezes faltam aos nossos pés solos, chãos sobre os quais caminhar. Eu me lembro de assistir uma palestra de uma socióloga que dizia: eu nasci no corpo errado. As nossas consciências estão liquefeitas, irmãos. O que significa dizer que eu nasci no corpo errado? Meu Deus do céu, nós estamos
vivendo um tempo em que as pessoas estão confiando em fantasias, em delírios. Estamos vivendo num tempo forte em que as fake news estão dominando as nossas consciências. Eu já enviei fake news para pessoas. Aí me disseram, isso não é verdade não, foi comprovado isso. E depois que eu fiz isso, eu passei a verificar tudo que eu enviava pelo meu WhatsApp. Porque estamos vivendo em tempos em que as pessoas constroem mentiras de forma maligna, sabotando as verdades de Cristo Jesus. E por isso são confortáveis demais estas palavras do amém. Porque num tempo de tantas inverdades, de tantos delírios, de pessoas questionando o seu próprio corpo, ora, somos o nosso próprio corpo. Se aniquilarmos os nossos corpos com inúmeras cirurgias, no final seremos este próprio corpo e talvez experimentaremos a morte do nosso próprio ser. E a fé cristã é a fé que afirma o corpo. É a fé que diz que o Verbo, o Logos, se fez corpo, se fez carne, que diz que o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, é o nosso próprio corpo. Por isso os nossos corpos não se juntam às prostituições, porque eles são templos do Espírito Santo de Deus. Irmãos, a crença na imortalidade da alma é uma crença grega, platônica. A fé cristã afirma a ressurreição dos corpos. Os nossos corpos frágeis serão substituídos na ressurreição de todos nós por corpos glorificados. Esta é a fé cristã. E aí, este que escreve a carta diz: eu sou o amém. Uma outra única vez em que este termo aparece, em que o amém é personificado, em Isaías 65. Depois, quando você chegar em casa, leia Isaías 65. Lá o Deus do amém, o Deus da verdade, o Deus das coisas absolutas, confiáveis, ele é contrastado ao Deus da fortuna. Ele é contrastado ao Deus do destino, deuses sírios, para os quais homens prestavam a sua adoração. E esses deuses da fortuna, diante da adoração dos sírios, ofereciam, segundo eles, riqueza. Veja só, neste tempo, na nossa igreja evangélica brasileira, às vezes estamos adorando o Deus sírio. Adoramos a Deus esperando dele riquezas. Irmãos, estamos substituindo o Deus do amém, o Deus da verdade, o Deus do chão seguro, por um Deus que olha para a nossa adoração, olha para o nosso dízimo, olha para a nossa fidelidade e nos enriquece. Por que estamos aqui? Por que estamos prostrados diante de Deus? Por que a gente vem todo domingo aqui nesta igreja adorá-lo? Qual é o nosso interesse, irmãos? O nosso interesse é sentir a presença dEle, é amar a sua presença, é conscientizar-se todos os domingos de sua verdade, de sua plenitude, da espiritualidade que podemos viver nele biblicamente. Quem está falando aqui é o Deus do amém, não é o Deus da fortuna, não é o Deus do destino, é o Deus do amém, é o Deus da verdade. Aliás, em João 6,47 diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. O texto de João é o amém. Em verdade, amém, amém vos digo. Ou seja, a verdade de Deus, a absoluta verdade de Deus é o próprio Cristo. Ele é a verdade, irmãos. Ele é a vida. Eu fico impressionado. Pilatos, diante da própria verdade, perguntou acerca da verdade. O que é verdade? O que é a verdade? Ele estava diante da própria verdade, se perguntando o que é a verdade. Irmãos, estamos sempre expostos à verdade, procurando outras verdades. Não há outras verdades
tudo são construções humanas, tudo são delírios humanos. A verdade que transforma o meu ser, a verdade que transforma o seu ser, a verdade que transforma as nossas famílias é Cristo Jesus. Ele é o amém, Ele é a base segura, Ele é o nosso fundamento inconteste, Ele é a verdade que transforma a vida, Ele é a verdade que transforma os nossos filhos, Ele é a verdade que nos transforma. O escritor russo Dostoiévski disse assim: para mim a verdade é Cristo. Se algum dia me disserem que a verdade não está em Cristo, eu largo a verdade e fico com Cristo. Será que nós temos essa coragem? No meio de tantas verdades malucas desse tempo, permanecer com a verdade que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos dizer isso? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele tem propriedade, irmãos, para dizer tudo o que ele vai dizer nessa carta. Ele é a própria verdade. Nós temos que confiar em suas palavras. E ele diz assim: conheço as tuas obras, igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Mas vocês não são, vocês são mornos. E porque vocês são mornos, diz Jesus, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Palavras duras de Jesus, mas não são minhas palavras, queridos irmãos, são as palavras de Cristo. E nelas nós encontramos veredas de justiça, pastos verdejantes, confiabilidade, verdade, maturidade. Eu conheço, eu mesmo conheço, eu som dos rins, eu som da alma, eu som da sua consciência. Eu sei que vocês não são nem quente, nem frio, vocês são mornos. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Que palavras duras que são para nós. Estamos mornos, irmãos. Jesus usa a própria estrutura geográfica de Laodiceia para mostrar que eles estavam mornos. Laodiceia não tinha águas próprias. As águas de Laodiceia eram canalizadas de Denizli, a 10 quilômetros ao sul. As águas de Denizli eram termais, eram quentes. E elas vinham em arquedutos, em canos. E quando chegavam em Laodiceia, essas águas estavam mornas, impróprias para utilização, para beber. Havia duas outras cidades próximas de Laodiceia, importantes, uma coligação de 3 importantes cidades da Ásia Menor: Hierápolis e Colossos. Hierápolis era conhecida pelas águas termais, águas medicinais, águas que curavam. A cidade de Colossos tinha águas frias, potáveis, águas frescas. E aí o remetente da carta, Jesus, está dizendo: Laodiceia, vocês não são águas termais de Hierápolis, vocês não são águas medicinais, as pessoas que tocam em vocês não saem curadas, saem mais enfermas ainda. Vocês não são águas frescas, vocês não aliviam a sede, vocês não matam a sede dos outros. Não, vocês são águas impróprias, vocês são águas mornas, vocês são águas que nos fazem vomitar. Irmãos, estamos colocados aqui em Itaipava, e a pergunta que cada um de nós precisa fazer é: quais são os frutos da minha vida neste lugar? Quais são os frutos da minha vida em Araras? Quais são os frutos da minha vida em Nogueira? Quais são os frutos da minha vida em Itaipava? Será que as pessoas que atravessam a minha história saem curadas? Será que as pessoas que atravessam a minha história saem felizes? Será que eu tenho sido canal de bênçãos, canal de cura?
Temos um grande desafio, irmãos, um grande desafio. Nós estamos prontos para mudar de lugar, para um lugar estratégico, um lugar bonito, na estrada União Indústria, um lugar que todos vão passar com o carro, a gente vai orar por muito congestionamento, para a pessoa ficar olhando lá uns 5 minutos, estou brincando. Mas vamos para um lugar estratégico, um lugar muito bom, mas a pergunta que a gente tem que fazer é só isso? É só isso, é só ir para um lugar estratégico, mas é aproveitar este lugar estratégico e pedir a Deus que Ele derrame sobre nós o Espírito Santo dEle, para sermos testemunhas da grande salvação que Ele conquistou na cruz do Calvário. Irmãos, em Asbury, nos Estados Unidos, uma universidade começou um culto simples. Jovens começaram a adorar a Deus, está acontecendo agora. E eles não pararam de adorar a Deus. E sabe o que Deus está fazendo com isso? Se você vai olhar para a capela de Asbury, não tem nada, não tem gelo seco, não tem parede preta, não tem luz. Não, é uma capela simples, simplicidade. E ali naquela simplicidade de uma capela de uma universidade, estamos vivendo hoje um grande avivamento que está se espalhando pelo território americano e pelo mundo. Então não depende de uma estrutura física como essa, uma estrutura bonita, depende de uma igreja encurvada diante de Cristo, encurvada diante do Espírito Santo de Deus, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, irmãos. E aí o Espírito Santo age. Sabe o que aconteceu essa semana? Veja só, uma pessoa que nem é da igreja, ficou sabendo a respeito do sonho dessa igreja, do sonho de mudarmos para essa nova propriedade. Ela chegou e disse assim: pastor, Deus colocou no meu coração, não foi ninguém, Deus colocou no meu coração, e eu quero fazer essa oferta aqui para a igreja. Ela ofertou $1.000 para a igreja, para a gente comprar as cadeiras. Tem que vender agora, estou vendendo a R$10 o dólar, estou brincando. Pessoa do nada, irmãos, o Espírito Santo agindo, mostrando que Ele está nisso, mas não depende de estrutura, não depende da cadeira acolchoada, não depende do ar-condicionado, não depende da parede preta, da iluminação, do gelo seco. Não, depende de uma igreja que se encurva diante da glória de Deus e diz assim: eu não quero ser morno, eu quero ser quente, eu quero ser águas termais, eu quero ser águas que curam, águas que transformam, como as águas de Ezequiel 47, por onde elas passam, elas curam, elas transformam, elas reerguem histórias. Nós queremos ter águas frias, frescas, que as pessoas podem beber de nós. Da igreja, imagina, as pessoas vão atravessar aquela estrada União Indústria e elas verão a mensagem do reino. Elas verão a mensagem de Jesus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, amém, irmãos? Não podemos ser as águas mornas de Laodiceia, temos que ser águas quentes ou frias, que curam e que saciam a sede. E Jesus diz assim: estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico, estou abastado, estou cheio de dinheiro. E olha como Jesus, Ele é inteligente. Laodiceia, irmãos, fazia parte de uma coligação de 3 cidades que eu já tinha mencionado: Colossos, Laodiceia e Herápolis. Desta coligação, Laodiceia era a mais importante. Havia ali em Laodiceia uma confluência, uma convergência das principais rotas comerciais da Ásia Menor. Era uma cidade comercial, era uma cidade rica, era uma cidade bancária. As construções dessa cidade eram construções imponentes, os seus ginásios, os seus estádios, os seus prédios. Era uma cidade rica. No ano 60 depois de Cristo, houve um terremoto naquela cidade,
E ela reconstruiu sem a ajuda financeira de Roma. Era uma cidade rica. Era uma cidade que tinha uma universidade de medicina, acoplada a um templo dedicado ao Deus da cura. E eles desenvolveram nesta faculdade um colírio que curava algumas doenças dos olhos. Era uma cidade bancária, era uma cidade rica, era uma cidade famosa por sua medicina, por seu colírio, era uma cidade têxtil. A sua lã preta era muito famosa naquele tempo, tornando-a mais rica ainda. E veja o que Jesus diz a uma cidade rica, a uma cidade com um poderoso comércio, uma poderosa indústria têxtil, bancária, cheio de prédios, de elevações faraônicas. Olha o que ele diz assim: vocês são infelizes, vocês são miseráveis, vocês são pobres e vocês são nus. Vocês têm bancos, vocês têm uma grande potência industrial, mas vocês são pobres. E a expressão que ele usa aqui é pitocose, é miséria mesmo, é pobreza. Vocês têm muito dinheiro, mas vocês são pobres. Vocês são pobres. Vocês têm um colírio que cura os olhos, mas vocês estão cegos. Vocês têm uma indústria têxtil que produz lã para o mundo inteiro, mas vocês estão nus. Vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês são cegos, vocês são nus. Irmãos, não é sobre a nossa potência financeira o reino de Deus. O reino de Deus não é sobre você. Às vezes a pessoa diz assim: e se eu sair dessa igreja, essa igreja não vai acontecer. Há pastores que pensam assim: se eu sair dessa igreja, essa igreja não acontece. Irmãos, é capaz de você sair e a igreja melhorar. Eu não tenho direito de falar isso. Eu tenho medo, irmãos, de falar isso. Eu tenho temor de falar isso, porque Deus, Ele é soberano sobre a igreja. A igreja vai manter-se em pé sempre, proclamando sua glória, seu reino, seus valores, sua palavra. A igreja não depende do nosso dízimo. Não, a igreja depende de Cristo Jesus. Há igrejas na China agora que não têm propriedades, que não têm bens, não têm nada, e cantam baixinho porque podem ser perseguidas. E a igreja lá da China ganhando milhares e milhares de almas, porque não depende do seu dinheiro, não depende da sua potência intelectual, não depende da sua retórica, não depende do seu dom, não, igreja depende de Cristo, e depende de um povo que se rende à soberania de Cristo, e que entende que é pobre, cega, nu, miserável, mas que em Cristo Jesus somos fortes. Em Cristo Jesus somos fortes. Graças a Deus por isso, queridos. Jesus corrige a igreja de Laodiceia. Vocês têm tantas coisas, queridos. A igreja evangélica no Brasil hoje tem muito dinheiro, muita representatividade. O nosso parlamento hoje tem uma bancada evangélica fortíssima. As igrejas estão cheias, com terrenos, com propriedades, com templos caríssimos, com sons. E daí? Numericamente hoje somos talvez caminhando para ser a maior religião do país. Caminhando para ser a maior religião do país. E o que isso significa? A violência diminuiu, o amor aumentou, o ódio diminuiu. O pastor Russell Shedd, quem já ouviu falar do pastor Russell Shedd? Foi um dos maiores expositores bíblicos que a igreja brasileira teve. Um grande homem de Deus.
Ele dizia assim na época: somos 25 milhões de evangélicos. Ele perguntava assim: onde está o poder desta multidão? E aí você vê em Atos dos Apóstolos uma igreja frágil, numericamente insignificante. Atos capítulo 2, 120 era o número dos discípulos de Jesus naquela ocasião, naquela grande festa. Pedro assumiu o púlpito daquela festa, pregou uma pregação simples, porém recheada de amor, de graça, de palavra. E qual a consequência? 3.000 vidas se converteram só naquele dia. 3.000 vidas se batizaram naquele dia. Irmãos, somos uma igreja morna. Somos uma igreja cheia de recursos. Somos uma igreja que em Atos 3, naquela cena do templo, poderia dizer: eu tenho ouro e tenho prata. Eu tenho ouro e eu tenho prata, mas fica aí paralítico. Continue paralítico. Continue doente. Aquela igreja de 120 pessoas, uma igreja pobre, insignificante, que as pessoas chamavam de bêbadas, de iletradas, de uma multidão de insignificantes. Pedro e João, naquele portão chamado Formosa, disse assim: não temos ouro, não temos prata, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Está entendendo a diferença daquela igreja de lá para a igreja de hoje? Temos ouro, temos prata, mas não temos autoridade para dizer: sai câncer, seja curado. Aquela igreja dizia: não temos ouro, não temos prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Hoje a gente tem teologia, tem livro, tem várias teorias, mas a gente não tem autoridade para dizer: levanta e anda. Por isso o apelo de Jesus é: sê, pois, zeloso, arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. O pastor Gregory Frizel, um grande estudioso da história dos avivamentos, uma autoridade na história dos avivamentos, ele disse em uma de suas preleções que todo avivamento ele é precedido por arrependimento. Arrependimento, irmãos. Sabe o que está tendo lá em Asbury? Arrependimento. As pessoas estão chegando no templo e confessando os seus pecados, confessando suas insuficiências, confessando suas incredulidades, confessando sua religiosidade, sua espiritualidade falsa, suas hipocrisias, seu farisaísmo, confessando, eles estão confessando. E a minha oração para esta semana é que Deus nos dê uma semana de arrependimento, amém? Que você chegue em casa hoje, feche a porta do seu quarto, fala assim: marido, agora é o meu tempo com Deus. Esposa, agora é o meu tempo com Deus. Meu tempo com Deus é o meu tempo com Deus. Ele é o mais importante do dia. E que você lá dentro do seu quarto, você confesse os seus pecados. Eu vou fazer isso, porque todos nós temos pecados. Pastor, eu pensei que você era santo. Está enganado. Somos todos pecadores e miseráveis, irmãos. Todos somos imundos, aporcalhados. A nossa tendência é voltar aos porcos. Essa é a nossa tendência, mas Cristo Jesus nos transforma e nos torna santos. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, ele dizia assim: do nada Deus fez tudo. Do nada Deus fez tudo. Mas o mais impressionante não é isso. O mais impressionante é que Deus de pecadores, Ele levanta santos.
Este é o maior milagre, não é construir do nada tudo, é transformar miseráveis, pecadores, imundos, em homens santos. E é o que Ele está fazendo nessa igreja, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé? Eu não sei nem se eu passei a minha hora, né? Quantas horas agora? 11h30? 11h40? Ih, ó, estou tirando onda, hein? Feche os seus olhos e comece a confessar agora o seu pecado. Ninguém precisa ouvir. Você e Deus. O que tem travado a sua alma? O que tem travado o seu relacionamento com Deus? O que tem travado o seu serviço no reino de Deus? O que tem bloqueado a sua vida de oração, a sua vida de dedicação? O que tem bloqueado a sua vida? Confesse agora. Você está na casa do seu Pai. Ele é fiel, Ele é justo, Ele nos perdoa. Aliás, Ele diz que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mentirosos. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar de toda a nossa imundícia, de todos os nossos pecados. Então nesta oração agora confesse a sua frieza. Senhor Jesus, o teu povo está orando nesse momento. O teu povo está orando nesse momento, confessando os pecados. Esta é uma semana que nós queremos separar, Deus, para confessarmos os nossos pecados, para fecharmos a porta dos nossos quartos e com integridade, com coragem, confessar os nossos pecados, confessar as nossas invejas, confessar os nossos ódios, confessar os nossos assassínios, confessar os nossos adultérios, confessar as nossas fofocas, confessar as nossas impurezas. Deus, que seja uma semana de transformação na vida dessa igreja, porque o Senhor nos purifica de todo o pecado. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Senhor tem poder. Nós queremos viver essa semana confessando os nossos pecados, confessando as nossas injustiças, confessando a nossa falta de amor. Ó Deus, perdoe os nossos pecados. Nós não queremos ser uma igreja morna como Laodiceia. Não, Senhor, queremos ser águas quentes que curam. Queremos ser águas frescas, frias, que aliviam a sede, que aliviam as dores. Nós queremos ser, ó Deus, as águas que curam de Ezequiel 47. Eu sou a água viva, disse Jesus. Nós queremos ser águas vivas, porque estamos nele, porque estamos em Cristo e queremos estar em Cristo Jesus. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aquele que está em mim e permanece em mim dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Deus, nós não podemos fazer nada sem a tua presença. Nada, isso é prepotência, Senhor. Isso é orgulho, arranca de nós o orgulho, a prepotência de achar que somos o cara. Arranca isso, Deus. Sem o Senhor não podemos fazer nada, é o que a tua palavra diz. O Senhor abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas empresas, os nossos negócios. É o Senhor quem está derramando sobre nós, ó Deus. É o Senhor, porque sem o Senhor não podemos nada. Nada, Senhor. No nome de Jesus.